Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também. Boa tarde a todos. Vamos hoje aqui, nós tivemos o nosso evento aí do Dia das Mães, né? E ao final desse evento a gente sempre tem uma palestra, que hoje está conosco aqui o Ezequiel, que vai nos brindar aí com um assunto interessante, mas já falamos sobre isso. Vamos começar então com uma oração, para depois o Ezequiel nos brindar aí com uma palestra. Então vamos nos concentrando, nos sentindo relaxados, agradecidos por aqui estarmos dispostos a ouvir boas reflexões, né? E pedindo também que a espiritualidade que nos acompanha, que por aqui se encontra, nos ajude a absorver bem as reflexões, os ensinamentos, e que eles nos ajudem a estarmos um pouquinho melhores depois de daqui sairmos. E que voltemos para casa bem depois, mais leves e mais reflexivos, que assim seja. Então, como eu disse para vocês, o Ezequiel Mota, que aqui está, vai nos brindar aí com uma reflexão bastante interessante. Inimigos desencarnados. Ezequiel, fica à vontade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. O tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão é o inimigo desencarnado. Então, essa palestra, eu acabei de falar com o mentor da casa, os espíritos da casa, pedindo permissão para trazer essas reflexões, sobretudo para os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui e que foram trazidos, porque esse tema diz respeito diretamente a esses nossos irmãos, né? O inimigo desencarnado. Mas serve para nós também, porque, embora estejamos encarnados, somos espíritos também. Então serve para todos, mas sobretudo para os nossos irmãos que já se encontram fora do corpo físico. A respeito do assunto, Jesus já nos trouxe um direcionamento, um caminho, uma luz dizendo: reconciliai com o vosso inimigo. Portanto, Jesus já nos deu a chave do cofre, porque sobre isso ele já nos disse qual é a atitude que devemos tomar, que é a da reconciliação. Mas vamos fazer a reconciliação com alguém que é nosso inimigo, e se ele é nosso inimigo, ou é por um motivo. Certamente não é porque nós demos flores para ele, mas porque algum mal fizemos para essa pessoa. E ao fazer mal para ela, há a possibilidade de termos convertido essa pessoa em um inimigo. E aí, Jesus nos ensina o caminho da reconciliação. Esse é o caminho que temos que percorrer, o da reconciliação. Para aquele que fez o mal, é necessário humildade para que isso aconteça. Por quê? Porque quando eu faço mal para alguém, se eu tiver orgulho, eu não vou conseguir ir até ele, pedir perdão para ele, pedir desculpas e dar um abraço nele, porque o meu orgulho não vai deixar. Eu vou pensar assim: eu vou lá, e se ele não me perdoar, eu vou passar a maior vergonha, vai ser uma humilhação. O que é isso? É o orgulho, que está impedindo que eu vá lá buscar esse caminho que Jesus já nos ensinou, que é o caminho da reconciliação. Porque se eu for lá e conseguir me acertar com essa pessoa,
desfazer o mal que fiz da maneira que for. Pode ser que essa pessoa até não me perdoe, pode ser. Pode ser que ela não me aceite como um amigo, pode ser também. Mas há uma possibilidade de ele deixar para lá esse assunto. Não se interessar mais pelo assunto. Não me perdoou, não me quer bem, ele fala, eu vou deixar isso para lá. Eu vou deixar que a justiça divina resolva isso. Da minha parte, eu vou olhar para o outro lado. Então, essa minha atitude teve resultado. Isso é muito bom. Então, da minha parte, é preciso que nós tenhamos humildade. Da parte daquele que sofreu mal, é preciso que ele perdoe. Ele tenha aceitação. Ele tenha fé e confiança na justiça divina. Então, precisa dos dois lados, porque se não houver, continua a rusga do mesmo jeito. E aí Jesus nos diz, perdoai o vosso inimigo. Mas ele não para aí. Ele continua e diz, enquanto estais a caminho com ele. O que isso quer dizer? Enquanto estamos na encarnação. Porque os inimigos nós fazemos aqui na encarnação. Podemos também fazer inimigos no mundo espiritual? Podemos. Isso pode acontecer também lá. Mas, quase 100% é aqui que a gente faz isso. E isso depois prossegue lá. Mas começa aqui. Então, Jesus fala, enquanto estão encarnados, enquanto estão a caminho, reconciliai um com o outro. Não vamos deixar para depois. Ah, não, quando eu aposentar, aí eu vou ter mais tempo, né? Eu vou lá. Quando eu estiver mais maduro com a idade, estiver velho, já não vou mais ligar para nada, eu vou lá. Jesus falou que não é por aí. Nós temos que reconciliar enquanto estamos a caminho, porque eu posso não aposentar. Eu posso não chegar à velhice. Ou ele, o outro. Aí quando eu vou lá, quando eu crio coragem, quando eu me encho de coragem, agora eu vou. E se ele fala, não, eu não estou nem aí, eu vou assim mesmo, não tem problema. Que agora eu já não estou ligando mais para nada, eu vou lá. Quando eu chego lá, ele diz assim, mas ele já não está aqui mais, não. Onde que ele está? Olha, está lá no cemitério, o senhor vai lá. Aí já foi. Porque Jesus falou que enquanto estás a caminho com ele, enquanto estamos encarnados. Se ele já desencarnou, por que acontece? Se ele já desencarnou, ele pode ter desencarnado com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquele sentimento de ódio e de vingança. E aí já passou, já é tarde. Porque a pessoa que está desencarnada, eles não se transformam em um santo porque desencarnou. A pessoa é o que é e leva consigo tudo que é do jeito que é quando desencarna. Não vira santo, não. Então, se a pessoa desencarnou com ódio, a chance dela continuar assim é muito grande. Bom, só que Jesus, ele não parou aí também. Ele continuou dizendo, reconciliai com o vosso inimigo quando estáis a caminho com ele. E aí Jesus continua assim. Por quê? Tem o porquê, hein? Porque senão serás entregue ao juiz. Olha aí. A figura entrou um novo personagem, então a figura do juiz. Quando entra a figura do juiz, o que significa? Significa? O que o juiz faz? Julga. Não, pode absolver também, né? Não é assim. O juiz também não é um carrasco, né? Eu fui juiz, gente. Eu fui juiz 25 anos, eu absolvi muita gente, condenei muitas também. O juiz julga. Então Jesus já coloca a coisa num outro patamar, porque antes estava na minha mão a solução do problema. Enquanto estás a caminho com ele, então estava no meu livre-arbítrio, eu podia resolver. Enquanto estás a caminho com ele, então eu podia solucionar eu mesmo, mas eu não fiz isso. Eu deixei passar a oportunidade. Aí quando eu deixei passar a oportunidade, é igual a gente quando tem um negócio na nossa vida, a gente não pode fazer um acordo com a pessoa e resolver. Quando a gente não faz o acordo e não resolve, o que faz? Entra com o processo. Vai para a mão de quem? Do juiz. E assim também é a situação que Jesus nos coloca.
serás entregue ao juiz. E quem tem noção do que vai na cabeça de um juiz? Já viu, né? Ainda mais quando é um tribunal, aí são mais de um juiz, aí piorou, né? Bom, e aí, Jesus continua, serás entregue ao juiz. Quer dizer que o negócio saiu da esfera nossa de liberalidade, agora já está na mão de um outro, já é um outro que vai resolver, já não somos mais nós. E Jesus continua. Jesus continua. E aí ele fala assim, serás entregue ao juiz, e o juiz entregará ao carcereiro. Agora já apareceu mais um personagem, agora tem mais um, que é o carcereiro. Quando é entregue ao carcereiro, o que já aconteceu? Já condenou, já julgou e já condenou. Não é que só foi julgado. Julgado e condenado. Que vai entregou para o carcereiro. Quando entrega para o carcereiro, significa que houve uma condenação. Olha, a situação se agravou um pouco, hein? Mas o pior é que Jesus ainda não para aí. E Jesus continua ainda falando desse assunto. Ele diz assim, vai ser entregue ao carcereiro, e o carcereiro o encerrará em um cárcere. Olha, agora já deu mais uma piorada. Que o carcereiro podia acertar o suborno, abrir a porta e já fugir. Não deixou. Encerrou-o em um cárcere. Já está presa. Deu para o carcereiro põe na cadeia, já está preso. Já piorou mais ainda. Ficou pior agora. Ficou bem pior, hein? Mas Jesus não para. Ele continua e piora mais. Ele diz assim, vai entregar o carcereiro encerrará em um cárcere. E aí Jesus continua assim. De onde só sairá até pagar o último ceitil. Olha a situação. Então não vai sair assim fácil, né? Nem para pagar a cesta básica, não. Até pagar o último ceitil. O que é que significa? Significa que essa situação vai ser prolongada, vai ser difícil, vai ser demorada. Nós estamos falando aí de uma situação de uma pessoa, agora explicando melhor. Nós estamos falando de uma situação de uma pessoa que converteu uma outra em um inimigo, por qualquer motivo que for. Ou assassinou, o que foi. Tirou os bens, fez né? Qualquer coisa assim. Infidelidade conjugal, alguma coisa aconteceu. Fez um mal para uma outra pessoa, mulher ou homem. Essa pessoa se converteu em um inimigo. Aí na encarnação não resolveu, a pessoa desencarnou com ódio, com raiva. O que uma pessoa com ódio, com raiva, faz em relação a outra? Ela está desencarnada agora, tá? Liberdade de ação, ela vai se vingar. Ela vai perseguir. E o que está encarnado não vê. Muitas vezes não percebe. E o outro pode se associar a outros desencarnados também, contratar outros desencarnados também, para atormentar a vida desse aqui, que está encarnado. E aí, essa situação vai parar de que jeito? Jesus falou que até o último ceitil. O que significa? Nós vamos ter que resolver o assunto. Arrumar o que foi desarrumado. Consertar o que foi quebrado. Só que a pessoa está com ódio. Ela está com raiva. E ela não aceita. E ela quer vingança. Ela quer destruição. Nós estamos falando de processos obsessivos. Processos obsessivos graves. Em que a pessoa desencarnada, porque espírito é uma pessoa. Espírito não é um vento, um fantasminha com um lençol branco. É uma pessoa. Quando eu desencarnar, eu vou odiar que me chame de entidade. Já pensou em desencarnar? Vou lá no meu centro espírita, lá em Poá, vou lá no centro espírita. E aí eu vou falar com o doutrinador, olha, eu desencarnei, estou aqui. A entidade.
o espírito, né? Poxa vida, a gente desencarna quando continua sendo a mesma pessoa. Não muda nada. Então vamos tratar os nossos irmãos desencarnados com o mesmo carinho, com a mesma atenção e do mesmo jeito que a pessoa foi, porque continua sendo a mesma pessoa. E se a pessoa estava com ódio ela vai continuar e vai perseguir. E esse sentimento de ódio, de vingança e de perseguição, muitas vezes, transpassa mais de uma encarnação. Mais do que 2, mais do que 3 séculos, às vezes. Como no caso do próprio Divaldo Franco, que ele retrata no livro Divaldo Mensageiro da Paz, e no livro, que o obsessor, que foi denominado Máscara de Ferro, o perseguia. E não era essa não era a única encarnação, já tinha perseguido em outras, e nessa veio perseguir também. Quando que parou? Por intervenção da mãe do obsessor, que aceitou reencarnar para ser jogada praticamente pela mãe na escadaria da Mansão do Caminho. Joana interveio e falou, Divaldo, pega. Ele pegou e começou a cuidar da menina, da criança, da bebê, como filha, até registrou em nome como filha. E o obsessor, o inimigo dele desencarnado, vendo tudo. E aí pergunta para o Divaldo, o que vai fazer com isso aí? Isso aí. O que vai fazer com isso aí? Eu vou amá-la como minha filha, porque eu a amando como minha filha, eu também indiretamente o estarei amando. Olha aí uma coisa que já veio para nós agora para a gente pegar esse gancho. Que o jeito de pagar até o último ceitil. Olha lá, quando eu falei que Jesus disse que até o último ceitil, ficou no ar o que seria esse último ceitil. Qual é a moeda divina para pagar dívida? Reais, dólar, o que quer? Moeda do amor. Moeda do amor. A moeda do amor é o ceitil que Jesus colocou nessa história. Então só dá para pagar uma dívida quando a pessoa já é condenada por cárcere, o carcereiro pôs na cadeia, só sairá até o último ceitil, é pagando com a moeda do amor, não tem outra solução. E aí, é por isso que, no caso do Divaldo, que nós colocamos, ele disse, eu vou amar sua mãe, porque amando sua mãe eu estarei amando também indiretamente. E aí o obsessor falou, eu não consigo perdoá-lo ainda, mas eu não vou mais persegui-lo. Então a pessoa, não é que ela perdoou o que foi feito no passado. Não vem ao caso o que aconteceu no caso do Divaldo, só para ele explicar. Mas vem ao caso que esse obsessor, ele deliberou não mais obsediar o Divaldo. Ele abandonou o processo obsessivo e foi seguir a jornada, o caminho dele. Entregou na mão da justiça divina, mas vendo que o Divaldo tinha mudado de atitude e estava pagando com a moeda do amor. E não há outro caminho. Outros casos, a pessoa aceita como filho a criatura obsessora. Aí vai pagar com a moeda do amor esse que estava perseguindo. Porque aí, como filho, ele vai ter oportunidade de amar a quem odiou antes, a quem fez mal antes, pagando com a moeda do amor também. Vai ser fácil esse relacionamento? Não vai. Vai ser bastante difícil. É por isso que nós temos dentro dos lares nossos muitas dificuldades de relacionamento entre mãe e filha, pai e filho, pai e filha, mãe e filho. É por isso. Porque dentro do nosso lar estão esses nossos inimigos desencarnados. Que a justiça divina, que os mentores fazem uma programação espiritual a fim de que facilite o pagamento, esse ceitil, com a moeda do amor. Embora haja dificuldade, mas ali surge um campo, surge uma possibilidade. E nem todos conseguem. Há casos em que nós vemos, inclusive, situações graves de violências físicas, sexuais, morais, assassinatos até. Porque não conseguiu superar aquele sentimento que ainda, embora
não saiba da origem, mas está dentro da pessoa. E aí não consegue nem ficar perto. Tem um amigo meu que tinha uma situação assim em relação a um filho. Uma situação muito difícil. Eram 2 filhos. Com um não tinha problema, mas com o outro era um negócio complicado. Só faltava ele pegar o filho, adulto já, imagine, um filho de 18, de 19, como é que vai? O pai vai agredir um filho nessa idade? Não tem condições. Não tem cabimento, né? Mas ele falava que vinha uma vontade porque o filho também era bocudo. Respondia, não era um filho fácil. E não é, ainda a situação está andando ainda, não é uma coisa que já acabou. Eu conheço um menino já é homem, né? E eu conheço o pai, que são meus amigos, e aí ele deliberou fazer passou com um médico que fazia uma verificação do passado, né? E aí verificou nisso, ele é médium, verificou que ele é quem tinha feito mal para o filho em encarnação passada. Então não era o contrário. Né? Ele que tinha feito mal. E aí, como ele também é espírita, se conscientizou. Falou, fui eu errado. Tudo bem que está difícil aqui, mas o errado fui eu. Aí então ele passa a ter muito mais paciência com o filho. Então essas coisas assim têm um lado bom também, né? Mas desde que a pessoa tenha a capacidade de ter esse entendimento. No entanto, a gente que é espírita e atuamos em desobsessões, acho que aqui é comum, né? A gente vê esses casos de espíritos que continuam ainda com muito ódio, com muito ressentimento de alguma pessoa. Né? E aí se dialoga, se conversa e fala para esse espírito para que perdoe. E aí quando o espírito conta, eles falam o que aconteceu muitas vezes. Olha, aconteceu isso, ele me fez isso, aquilo outro e tal. E esse espírito com muito ódio, né? Com muita raiva e tal, né? E quando fala para perdoar, ele fica com mais raiva ainda. Se fosse com você, você perdoaria, você é hipócrita, você é falso. Fala assim pra gente. Eu duvido que se fosse com você, você perdoaria, você é hipócrita. Você é falso, você é mentiroso, fala desse jeito pra gente. E será que ele está errado? Pode ser que nós, se estivéssemos naquela situação, tivéssemos tido também essa mesmíssima atitude. Então, eu costumo dizer para os nossos irmãos o seguinte: olha, se não consegue perdoar, não tem problema, não perdoe. No entanto, vamos cuidar de você. Se você ficar do lado dele, com esse sentimento, você se compromete, se prejudica. Olha o seu estado. Você está se prejudicando com essa perseguição de vingança. Então, vamos deixar um pouquinho ele de lado. Ele é o errado, deixa ele para lá. Vamos cuidar de você, cuidar do seu estado. Tem os médicos aqui que vão te ajudar. Larga um pouco isso. Confie que a justiça divina vai dar solução. Não precisa ser você o justiceiro para fazer cumprir essa vingança. A justiça divina tem 1000 meios e mecanismos para levar isso ao patamar de solução. Não precisa ser você o agente para fazer isso, porque na medida em que você age assim, você se compromete, você se prejudica. Ele fez o errado, deixa ele pagar. Ele vai pagar. Não precisa fazer você o papel do carrasco. Deixa isso para lá. Mas eu não perdoo. Tudo bem. Não perdoa. Você não é obrigado a perdoar. E outra coisa, mesmo que a pessoa perdoe, veja, quando uma pessoa perdoa outra, não há obrigatoriedade de relacionamento com ela. Eu perdoo uma pessoa que me fez um mal, por exemplo. Eu não preciso me relacionar com ela. Eu posso perdoar, mas eu não quero ter relação com essa pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, na situação de infidelidade conjugal. Né? Situação de infidelidade conjugal é um dos casos que leva muito ao processo obsessivo. Pessoa que foi traída, desencarna com ódio e persegue depois, é um problemão. Mas
tanto da parte da mulher quanto da parte do homem que sofreu a traição, a pessoa pode perdoar. Então, a mulher, por exemplo, que foi traída pelo marido, né? O marido vai lá, pede perdão, diz que não vai mais acontecer. A mulher pode simplesmente dizer assim: eu o perdoo, mas eu quero o divórcio. Não quero continuar tendo um relacionamento. Tudo bem. Não há nenhum problema. Porque a mulher não é obrigada a continuar casada com um homem em quem ela não confia mais. Em quem ela vai ter sempre suspeita que vai ter traição de novo. Que ele vai chegar em casa, ela vai ter que ficar sentindo se o colarinho da camisa está com algum cheiro diferente. Que negócio é esse marca vermelha aí na camisa aí? Às vezes não é nada. E no rosto aí que tem esse negócio aqui, que é isso aí? Então, também conviver assim é ruim. Então é melhor deixar. Porque a doutrina espírita não reprova o divórcio. Não há impedimento, pode divorciar. Não é? Agora, pode perdoar. Não precisa ficar com ódio da pessoa. Perdoa a pessoa. Né? Segue o seu caminho, criatura. Vai lá, vai formar outra família, vai ser feliz para lá, eu vou ficar para cá, não quero mais saber de ninguém. Ou depois, de repente, pode surgir de novo, tudo bem também. Né? Mas o importante é não continuar com o sentimento de ódio e de vingança. Eu falo mais aqui para os irmãos desencarnados agora. Porque continuar com esse sentimento prejudica mais a quem? A quem está com o sentimento. Porque o ódio prejudica quem está com ele. E se tiver encarnado, esse ódio pode transformar, inclusive, as reproduções celulares, convertendo naquela doença que até o nome é ruim de falar, mas que a gente sabe. Mas que a gente sabe. E aí o corpo físico adoece, contraindo essa enfermidade, podendo, pelo ódio que a própria pessoa sente, promover a desencarnação precoce. A pessoa tinha um tempo de encarnação, vamos dizer, de 70 anos, desencarna com 50, por causa do ódio no coração. Então é muito mais vantajoso para nós o perdão. Nós que estamos encarnados, não preciso me relacionar com a pessoa, mas eu não quero mais saber de odiar essa pessoa, não. Eu vou me desligar. Vou me desligar como se a pessoa nem existisse. A pessoa pode até não querer o bem da outra. Não perdoou, ela não quer o bem. Mas ela não vai querer o mal. É diferente. A pessoa está passando e atravessa a rua. Tudo bem. Mas eu não fico torcendo para ela ser atropelada. Eu vou ficar na minha. Eu estou num hotel, ela se hospeda lá. Eu troco de hotel. Tudo bem. Mas eu não vou ficar vibrando coisa ruim para ela. Não vou persegui-la. Não vou querer o mal para ela. Se ela manda um currículo para a empresa que eu trabalho, eu não vou lá no departamento pessoal falar: essa pessoa aí, ó, você não vale nada, hein? Isso aí é um traste. Eu não vou. Eu vou ficar na minha bem quietinha. Então é isso. É a gente conseguir se desvincular da pessoa. Mesmo que não perdoe, mesmo que não queira o bem. Então, para quem está desencarnado, vamos largar desse negócio de obsessão, porque só faz mal. Porque vejamos bem uma coisa. A pessoa que sofreu mal, embora ela talvez não tenha consciência, não foi aleatório. Não importa quem fez o mal. Importa que o mal foi feito. Não foi aleatório. Por que foi feito esse mal, que a pessoa recebeu mal? Porque essa pessoa tinha dívida perante a justiça divina. Senão o mal não aconteceria. Só que, quando a pessoa sofre o mal, o que acontece? Ela sofre o mal, fica liberada daquela dívida que havia contraído. Mas, se ela vai lá perseguir, se ela vai lá obsediar, se ela vai lá fazer o mal de novo, aí ela paga o mal com uma mão e contrai uma nova dívida com a outra. Ou seja, continua endividada do mesmo jeito. O que vai acontecer depois? Lá na frente, o problema vai voltar.
Então, no fim, quando a gente entende o mecanismo da justiça divina, como se processa, acaba sendo uma idiotice a gente ir atrás de fazer o mal para outra pessoa. Mesmo que tenhamos sofrido mal, não importa por quem tenha sido, não importa. O que importa é que eu entenda que se o mal aconteceu comigo é porque eu devia. E se o mal aconteceu e eu devia, eu paguei. Então por que eu vou fazer a idiotice de ir lá fazer o mal para eu contrair dívida de novo, para eu ficar endividado de novo? Não dá. Então a gente não tem que ir atrás de fazer mal para ninguém. Ah, mas ele me prejudicou. É problema dele. Mas ele me fez o mal. É problema dele. Como assim? Não é meu problema. Meu problema é não ir atrás dele. É saber que agora eu estou livre. Eu não perdoo. Não tem problema, mas você não vai atrás de fazer mal para ninguém. Larga esse ódio, joga fora essa porcaria que só faz mal para quem está com ele. É uma energia muito ruim. A energia do ódio ela é negativíssima. Eu tenho quanto tempo? Acabou, né? Energia negativíssima que nos prejudica, nos compromete, nos destrói. Então, o negócio seria a gente agir como Jesus ensinou, amando. A gente não consegue ainda? Ok. É compreensível. Mas não vamos odiar também. Se nós não conseguimos amar, vamos tentar perdoar? É uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Eu posso não amar, mas eu posso perdoar. Mas eu também não consigo perdoar. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Mas eu consigo deixar na mão da justiça divina. Se eu consigo isso já, está bom. Se eu tenho fé, se eu tenho aceitação que a justiça divina vai dar conta, não importa como, e para mim isso não interessa mais, porque agora eu estou liberto do que eu devia. Ok, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir minha jornada de ascensão espiritual, como espírito imortal que sou e somos todos nós. Vamos seguir a nossa jornada pela lei do progresso, crescendo, nos iluminando e deixando esse sentimento voraz que devora o nosso coração e nos leva depois para ambientes deletérios de muito sofrimento e que, para sairmos de lá, como disse Jesus, só pagando até o último ceitil, através da moeda do amor. Eu agradeço a todos os que estão presentes. E o que é o amor? Aí, Nesse aspecto. Como você acha que é o amor? Perdoar tudo que ele fez pra gente? então, o amor... E se a gente perdoar só e deixar que ele faça a parte da minha parte, ele faça a parte dele, tá tudo bem, irmão? Aí nós temos que o amor, ele tem várias facetas. Ele não é uma coisa só. Isso aqui é amor. Então, o amor, por exemplo, é quando eu renuncio perseguir uma pessoa. É uma fração do amor. É amor também quando eu faço a caridade. É o amor em ação. É amor também. Agora, o amor de Deus é o amor incondicional, que é o mesmo amor que Jesus já conquistou, que é mesmo estando lá na cruz, tendo sido crucificado, ainda dizer, Pai, perdoa-os. É não ter nenhum resquício de sentimento negativo. É só aquilo de desejar o bem para todos. É querer que todos vivam o bem comum para todos. E não agasalhar no coração qualquer sentimento negativo contra ninguém. Malgrado possa ter sofrido o mal, mas mesmo assim não devolve o mal. Receber o mal e saber não devolver o mal. Isso é amor, de uma maneira mais ampla. Embora, talvez, para nós chegar nesse nível, eu acredito que seja um pouco difícil. Porque quando a gente recebe o mal, que veja, eu recebo o mal, e mesmo eu recebendo o mal, eu vou querer o bem para a pessoa. Veja bem, hein? O sujeito me fez um mal terrível. Entrou na casa, assassinou, estuprou, fez uma coisa horrorosa.
E mesmo assim, eu vou amar a pessoa, eu vou querer o bem da pessoa. Porque é assim o olhar de Deus para conosco. Que nós somos filhos de Deus. E Deus nos vê com esse sentimento, embora, porque Deus, mesmo que seja a pior pessoa, o pior criminoso, ele continua amando aquela pessoa. Porque, veja, Deus, Jesus, não abona o mal, mas ama a pessoa. Não apoia o crime, mas continua amando o criminoso. E nós não conseguimos ainda. Nós temos ódio contra o crime, nós não gostamos do crime e também não gostamos do criminoso. E Deus não aprova o crime, mas ama o criminoso. Jesus, a mesma coisa. Então o amor é a gente amar sempre, querer o bem sempre. Não importa, porque aquela pessoa que hoje é uma pessoa maligna, Deus a vê como um santo, como um profeta daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos. Né? Porque o que Chico Xavier já fez no passado remoto? Né? E nessa última encarnação? Uma pessoa que aqui no Brasil, né, todos nós respeitamos muito, né? Vimos a humildade que ele sempre apresentou. Né? Então, Deus vê a transformação de cada coração. Paulo de Tarso, Saulo antes e Paulo depois. Jesus já via Saulo como Paulo. Né? E, enquanto que os judeus, os hebreus daquela época, não tinham muita raiva dele, muito ressentimento, tinham medo, inclusive. Mas Jesus já via o Saulo como Paulo, divulgando o evangelho por todos os recantos do mundo conhecido daquela época. E Jesus falou que Paulo era o vaso escolhido, aquele que levaria a mensagem do evangelho para todo o Império Romano. E assim foi. Ok? Muito obrigado. Oi. Só um ponto que eu queria ver se você me ajudasse. Primeiro, parabéns. Obrigado. Você fala que nós temos que fazer enquanto em vida. Jesus disse assim, no caminho. Aí vamos supor uma situação e a pessoa, eu fiz um mal para alguém, essa pessoa desencaminhou. O que eu faço para ele? O que eu posso fazer aqui em vida? Né? E veja, pode ser que eu nem saiba. Pode ser. Que pessoa é, que irmão desencarnado, pode ser que eu não seja dessa vida, pode ser que eu não tenha clareza do mal que eu fiz. O que eu poderia fazer para amenizar, para quando eu fazer a minha passagem no mundo espiritual, ser um pouco mais ameno essa minha dica? Pagando até o último ceitil, que já passou a encarnação, né? Caso do Divaldo, o espírito, ele não conseguia diretamente fazer em relação à pessoa. Mas aqui que o plano espiritual faz? Tem mecanismos. Trouxe a mãe, colocou lá. Aí ele amou. Então, o que é pagar até o último ceitil? Amando. A gente tem que amar. Na casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Pessoa que a gente não conhece andando pela rua, fazer o bem sempre. Em qualquer circunstância. Porque, por exemplo, eu estou andando na rua, essa pessoa que não me quer bem está do meu lado, e eu não estou sabendo. E ele está vendo. Porque eu venho no centro espírita, aí eu vou, falo com o obsessor, precisa perdoar e tal, precisa fazer o bem, não sei o que, tal. E o obsessor só ali na espreita. Aí eu saio na rua, vejo um cara jogado, vou embora. Ele fala aí, ó, é o mesmo, não mudou nada. É só papo. Né? Mas, se eu me condoo com a situação daquele meu irmão, né? Procuro fazer o que eu puder, ainda que uma prece só. Só não, prece é bastante, né? Mas se eu procuro agir no bem em relação a essa pessoa, e sem eu saber, essa pessoa é a mãezinha dele que está encarnada ali. E eu não vejo, e eu não sei. E eu vou ali, e me ajoelho, falo, a senhora está bem? Está precisando de alguma coisa? Que essa pessoa está caída, desmaiou, a gente não sabe. Que a gente logo pensa que está bêbado, que está drogado, que é mendigo, às vezes não é. A senhora está bem? Deixa eu ajudar a senhora a levantar. O que aconteceu?
Aí a pessoa pode falar, olha, eu estou perdido, eu perdi os sentidos, eu caí. Puxa, vem aqui, levanta, deixa eu te ajudar. Qual é o seu nome? Tem telefone? Eu não lembro. Espera um pouquinho, vamos ver. Aí telefona, vem alguém e o obsessor olhando tudo. Aí eu estou pagando. Com amor. E vai fazer muito mais efeito porque esse amor é direcionado por quem ele ama. A mãezinha que está encarnada. Então, quando eu não consigo resolver na encarnação, é até o último ceitil. O que é o ceitil? É o amor. Então a gente tem que amar, fazendo bem. Esse é o único caminho. Bom, é interessante, né, poder dizer que é o exemplo, é a ação, não é a retórica. Exatamente. Então, tudo que a gente diz precisa se traduzir em ação concreta. Então, a ação concreta sempre mostra para quem está encarnado e está vivendo, e para aqueles que não estão e que também estão vivendo. A ação demonstra o que a gente é. Só falar não resolve. Olha aqui essa camiseta. Nos passos de Jesus. A gente seguiu nos passos de Jesus. Agora, para a gente seguir nos passos de Jesus, o que é que nós temos que fazer? Ele já disse também. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então a gente tem que deixar o personalismo de lado, assumir responsabilidades do que nós já fizemos de ruim e devolvermos com o bem, e aí sim seguir a Jesus. Porque só seguir a Jesus com os lábios, a gente está se iludindo. A gente está só na retórica. E na retórica é bonito, é eloquência, as pessoas veem e tal, é legal, é bonito, mas no fundo não ilumina. Quem já leu o livro Voltei Aqui? Já leu? Não é isso? É isso. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Então nós vemos nesse momento, levando os pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai a bênção da presente reencarnação, para todos nós a oportunidade de trabalho e de resgate. Agradecendo também aos mentores amigos desta casa espírita, a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus terrena. Que Maria e sua fraternidade derrame bênçãos em nossas vidas, em nossos lares e nas pessoas que lá deixamos, para que quando lá chegarmos possamos encontrar um ambiente de paz, de serenidade e de harmonia. Que essas luzes do Evangelho de Jesus façam morada em nossos corações e que possamos internalizá-la em nós e distribuí-las a todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho, com amor, com amizade, com humildade, e que Deus possa abençoar a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe a todos. E que essas bênçãos sejam derramadas também nos corações das mãezinhas. E que amanhã vamos comemorar esse dia tão especial. Bênçãos para as mãezinhas queridas, encarnadas e desencarnadas. Graças a Deus. Paz e luz a todos.